boa noite. Estamos no ar com mais um episódio do Ponto Fora da Curva Podcast. Pessoal, nosso tema de hoje vamos falar um pouco do cenário Parque Industrial do Ceará. Para tratar desse assunto, convidei um cara bem especial para mim, o meu amigo Adriano Borges, ele que é coordenador de atrações e empreendimentos industriais. Adriano, obrigado por ter vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, viu? Nós estamos aqui, estamos à disposição, vamos conversar, bater um papo bastante legal aqui, trazer algumas informações boas, sabe? Então, ótimo, vamos fazer valer, né? Pode ficar à vontade. Adriano, é o seguinte, antes que a gente entre nesse cenário do Parque Industrial no Ceará, como partiu, o que tem por trás das câmeras dessa evolução toda, eu queria entender o que seria assim, um coordenador de atrações de empreendimentos. Você busca empreendimento para o Estado? Como é que funciona? Bom, pois é uma função que só tem no governo. Uhum. Assim, sim, eu fui industrial durante muitos anos e em 2019 eu fechei minha empresa, né? Não tinha... Meus filhos já estão com cada um nas suas coisas e tal, então estava muito difícil por causa dos problemas do Brasil. E se eu pensava numa coisa, eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui. E aí o Estado me chamou para poder auxiliar nessa área de atração de empreendimentos industriais, né? Eu passei muito tempo na FIEC, passei a Federação das Indústrias do Ceará. E fiz amigos e depois me convidaram para fazer esse trabalho lá. Isso foi uma evolução, né? Porque o Estado, anteriormente, ele não fazia esse papel. Era muito passivo, ou seja, as empresas, os investidores chegavam no Estado para poder investir, ir atrás das condições de incentivos fiscais, etc., né? Entendi. E a Secretaria desenvolveu esse corpo de profissionais que tinha um papel de buscar esses investidores, né? E não só ficar passivo ao recebê-los, né? Então, isso é específico do Estado. Provavelmente você não vai encontrar muita essa profissão assim por aí não, sabe? Mas eu brinco dizendo que, especificamente, meu trabalho é geração de emprego e renda. Na hora quem traz investimento gera emprego e renda. Sim, com certeza. Eu digo até que me pagam para fazer isso, porque eu adoro fazer isso. Faz o que gosta, então tá mais fácil. É mais fácil. E para que isso existe todo um corpo técnico em relação a vocês, o desenvolvimento, a busca que vocês fazem, as pesquisas e tudo. Mas assim, falando do Parque Industrial do Ceará, né, vamos falar do nosso cenário aqui hoje atual. Agradecer a quem está nos assistindo, inclusive os cearenses, a turma de fora também, que tem muito pessoal do Sul que nos assiste. Mas assim, eu queria entender um pouco assim, como foi esse planejamento da industrialização no Ceará, que a gente sabe que o Ceará hoje ele está num patamar bem elevado, né? Lógico que também tem outros estados no Nordeste que estão um pouquinho à frente da gente, mas o Ceará está muito bem na fita, como diz, né? Está muito bem na fita. Pode explicar para nós como foi que esse planejamento, né? Toda essa estruturação por trás para que hoje o Ceará esteja onde está? Bom, assim, eu acho importante que a gente perceba um pouquinho da história de como é que isso funciona, né? O Ceará tem 93% dos seus municípios, da sua região no semiárido, né? O semiárido ele é impactado com secas frequentes, né? Correto. E se a gente vê o PIB do Ceará da década de 40 até agora, você percebe que quando tinha época normais, ou época de chuva, de pluviometria normal, o PIB crescia. Quando tinha seca, o PIB caía. Então, se você vê o gráfico, você vê essa sanfona, né? Ela sobe, desce, sobe, desce. Gráfico de serra, né? É um gráfico de serra, sobe, desce, tal. Com esses trabalhos que foram feitos, né, a partir de 60, especificamente, 1960, nós chegamos hoje na possibilidade de quando a seca, e nós tivemos uma seca imensa agora nos últimos 4, 5 anos, né? Nós tivemos 2 anos agora de chuva, mas antes, uns 4, 5 anos de seca muito forte. Nós vimos que o PIB permaneceu, né? Então, significa que aquela zona de pobreza extrema que a população entrava quando havia seca, isso sumiu.
Né? Existe problema, Existe, isso entendeu? É fato. Né? Mas hoje a situação do Ceará é outra, totalmente diferente. Então, uma das coisas prioritárias que foram feitas para que a gente tenha essa pujança hoje foi o combate às secas, né? A convivência com a seca. Ninguém pode mudar a seca, não tem como mudar essa parte do clima. Isso é fato, é natural, é natural, né? Vivemos aqui, né? Então, o que os governos fizeram, tanto estadual como federal, foi minimizar e conviver com a seca, né? Uma das coisas mais importantes que aconteceu foi a açudagem, né? Inclusive, começou lá em 1889, quando Dom Pedro II mandou fazer Quixadá, o açude de Cedro, né? Foi o primeiro açude do país, foi feito aqui no Ceará, né, nas secas extremas, né? E dizia lá, Dom Pedro, o pessoal comenta isso, né, nos livros de história, que ele dizia que não ficará uma joia na coroa enquanto as secas no Nordeste não cessarem, sabe? Porra. Legal, interessante. Então, esse Legal, negócio antigo, né? O flagelo já era conhecido. Então, essa questão da cidade veio, né, acontecendo e tal, e mais recentemente nós tivemos algumas ações bastante interessantes, a própria tecnologia ajudando, né? Nós tivemos aí a construção do Castanhão, no governo da Cereissat, que fez uma mudança enorme. Foi um divisor de água. Um divisor de água, exatamente. É um açude divisor de água, perfeito. Exatamente, né? E outra coisa também que tem sido feito de um tempo para cá é o eixão das águas, né? Que é uma poligonal que é feita, né, ao redor do estado, né, que ele pega a água dos açudes e leva para os municípios, né? E agora, mais recentemente, com a vinda do São Francisco, com as águas do São Francisco, né, que ele não tem a intenção de encher o açude de Castanhão. Não é isso. Não é isso. Não. Mas manter. Manter, né? Então, ele tem ele vai até 6 metros, agora, recentemente, 6 metros por segundo, né, entrando, né, através do Rio Salgado, que vai bater no Castanhão. Então, ele regula ali e tal, né? Então, dá mais segurança hídrica. E o eixão das águas está na sua fase final de conclusão, né? Significa que o Ceará ele conseguiu, né, ao longo desses últimos governos aí, dos últimos 50 anos, 60 anos, fazer com que a água chegasse nas regiões. O que é interessante, porque grande parte do mundo não tem o sol que nós temos. Isso é fato. E chegando a água, de tudo que você plantar com tecnologia, dá. Você tira ali, você falou agora do São Francisco, você observar, Petrolina, eles plantam uvas. Uvas magníficas para vinhos. Não é verdade? Sim. E no sol de Petrolina. O sol do Nordeste é uma bênção, né? E aí, um pouco mais na frente a gente vai comentar, mas o que era uma coisa que, na falta de chuva, né, o sol derretia tudo, acabava o plantio e tudo mais, né? Hoje dá energia, né? Hoje dá energia, exatamente. Consegue tirar proveito. Tem aproveito. Porque tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Mas a Bíblia também falava que a chuva é bênção, né? Então a água com o sol no Nordeste só veio a calhar, né? Só veio a calhar. Não é verdade? E aí começou esse planejamento industrial no Ceará. Isso, né? Teve uma época que veio da Sudene, de Celso Furtado, onde o país começou a fazer planejamento. Eu digo assim, que o que a Europa, os Estados Unidos e a Europa fizeram, né, posterior à Segunda Guerra Mundial, lá de 45 até 50, 55, para de planejamento, né, chegou ao Brasil na década de 60. Né? Então, começou-se a planejar o desenvolvimento. Em 1960. Mais ou menos 1960. Por aí, né? Então, algumas instituições foram criadas antes, né? 45, 50 foram criados, né? BNDES, na verdade era BNDES, era BNDE, né? Que o social ele veio depois. Mas o que acontece é que essas instituições tiveram que amadurecer para poder chegar num ponto onde eles pudessem realmente fazer diferença, né?
Isso aconteceu na década de 60. As instituições amadureceram, que é a questão política também, né? Então, Sim, sim. vai amadurecendo, então começa realmente a fazer os grandes planejamentos da década de 60. Né? O Brasil e o Ceará também. Né? Então, houve toda essa conjuntura de planejar. Né? Então, tinha que evoluir, né? Tínhamos que evoluir de um jeito ou de outro. O interessante é que foi planejado o desenvolvimento. Né? Assim, as ações que nós tínhamos eram muito pontuais, né? Fazer açude, aí tinha a seca, e pegava o pessoal para construir açude, né? Construir estrada, né? Tinha aquele problema do pessoal que migrava e tal. Então eles faziam esse trabalho. Nesse momento começaram a planejar, então muito interessante. Né? E o grande impulsionador disso aí foi Celso Furtado. Né? Então, nesse planejamento começou lá em Vigílio Távora, né? Pascoal Barroso, um pouquinho antes, né? Que ele já tinha uma boa ligação com os dois, né? E aí o Pascoal já fez algumas ações e o Vigílio Távora implementou essas ações. Né? Então, nessa década, inclusive o Vigílio Távora é reconhecido para toda a área industrial como o grande idealizador e impulsionador da industrialização do estado do Ceará. Então começou aí. Né? Então, frisando aqui que você falou em relação que o PIB subia, a seca aumentava, o PIB descia, e aí com a implantação dos açudes, então a própria indústria em si, e viu que já não caiu tanto no gráfico, né? Se você for analisar pelo gráfico, já não caiu tanto. Mas também existe que você falou que é o desenvolvimento econômico. Só que aí existem dois fatores, que é o desenvolvimento econômico e o crescimento econômico. Aí qual a diferença entre um e outro? Pois é. São parecidos. Não, pois é, exatamente. Existe uma diferença, né? Sim. Normalmente as pessoas confundem as duas definições. Eu confundi. Né? Pois é. Não, crescimento e desenvolvimento é a mesma coisa, né? Assim, na verdade, o crescimento econômico você vê muito quando o PIB demonstra, né? Não, o PIB cresceu 1%, 2%, 3%, tal. Então você vê isso aí, né? O que significa? O PIB é a referência caudal que o governo tem, né? O PIB está em alta, então o país desenvolveu, o Estado desenvolveu, é isso? Isso. E não é só no Brasil, não. O mundo todo ele se PIB. compara pelo PIB, né? Então, o da Alemanha cresceu tanto, o Brasil cresceu tanto. Eles se comparam pelo PIB, pelo volume de recursos do PIB, né? Então, o Brasil tem um PIB de 1 trilhão, o outro tem de 2. Então, você compara a riqueza de um para o outro em relação a esses valores, né? O crescimento em si, né? E o PIB ele é a representação de tudo que é produzido, que é feito, que é negociado no país em determinado período. Né? Então, você compara as nações e tal, e também chega até a nível municipal. Bom, só que ninguém sabe se efetivamente esse crescimento chega à população. Aí vem a ideia do desenvolvimento. Né? Agora eu estou entendendo. Então, assim, o crescimento em si, tudo bem, cresceu, mas dividiu, ou seja, chegou nas pessoas, as pessoas cresceram na sua renda, as pessoas têm mais educação, as pessoas têm mais atendimento médico, né? As pessoas têm mais qualidade, né? Qualidade de vida, né? Assim, então, o desenvolvimento econômico tem essa pegada, né? E aí você trabalha com outros índices. Você tem o índice Gini, que vê a questão da concentração de riqueza, né? Você tem o DHM, que você vê no município como é que estão as pessoas, né? Então, são índices diferentes, né? E hoje, na literatura, e você começa a perceber muito a gente público pensando nisso, né? Que crescer é bom. Mas o que é melhor é que o crescimento seja rateado na sociedade, ou seja, que ela cresça junto com isso aí, sabe? Entendeu? Então, às vezes você vê um município, tem município que você vê com PIB elevado, aí quando você vai ver um índice de pobreza muito alto, muito elevado, você tem um índice de educação muito baixa, você tem uma média salarial muito baixa, e por que ela tem um PIB tão elevado? Às vezes tem um empreendimento nesse município que eleva o PIB. Entendeu? Mas gera emprego, mas às vezes você tem um município de 18 mil habitantes, um município pequeno, ele emprega ali 100, 200 pessoas, né? Ou menos. Então, ele eleva o PIB, mas não consegue distribuir riqueza. Entendeu? E nesse caso, então, a indústria também ela sofre com isso. Por que eu falo assim? Porque se eu não tenho, agora que eu já sei o crescimento econômico, e indústrias, principalmente quando estão em locais bem remotos, eles precisam de pessoas capacitadas.
E geralmente pessoas capacitadas eles não estão conseguindo local porque o próprio local não tem essa estrutura para isso. Às vezes o município não tem esse crescimento, não tem uma formação que consiga fornecer um profissional a esse nível, né? Ensinar um profissional para que ele se torne nesse nível, que atenda essa demanda da indústria. Então a indústria ela tem que trazer pessoas de fora. E geralmente o que tem no município são pessoas que vão fazer mais do que o básico um pouco, né? Entrar numa linha ali que consiga trabalhar de forma mais simples, mas quando é uma pessoa, um especialista com uma expertise maior, ela precisa trazer de fora. Então isso também não deixa de ser um custo para a indústria, sei lá. E essa iniciativa, algumas indústrias elas já partem desse princípio, né? Desse pressuposto de que ensinar, criar uma escola, porque alguns têm, de grande porte, eles têm a própria escola deles, que eles vão formar os colaboradores deles para que possa atender a necessidade deles dentro do próprio site industrial deles. Correto? Correto. Minha formação básica é química. Sou químico industrial de formação básica. Depois tem outros cursos e tal. Durante a minha faculdade, o polo de Camaçari estava sendo feito lá na Bahia. Petroquímica. Né? Petroquímica. Então, para a gente era espetacular, né? Então, sim, outro nível, né? Outro nível e tal. Então, o que a gente percebia no polo na época lá, né? Que já estava constituído, estava funcionando e tal, era que a maioria das pessoas que estavam lá eram de fora. Estrangeiros, sulistas, né, e tal. Exatamente. Tudo bem, precisa normal, é lógico, precisa de profissionais, né? Isso é fato. Se você for na Bahia hoje, são baianos. Então, o que nós percebemos, né? Que tudo bem, o projeto veio. Inicialmente ele tinha que ter essa mão de obra mais qualificada e como é muito rápido, você pega uma indústria que não tinha, chega e implanta. 3, 4 anos ali, não dá para formar. Não dá para formar, exatamente. Então você traz gente de fora, entendeu? Você paga muito, vem para de fora e tal. Com o passar do tempo, se o governo investir na infraestrutura educacional, essas pessoas começam a ser formadas. Tá? Eu um exemplo mais recente agora em Maracanã, que eu participo, eu passei muitos anos em Maracanã, minha empresa lá, e eu fui numa empresa lá, conversando e tal, e eu comecei a perceber assim, que no nível de gerência e já em direção, já são maracanãenses. Eu disse assim, mas aí o que é que você vê? Você vê o IFCE montado lá há 10 anos. Exato. Entendeu? Você tem uma série de faculdades lá na região, né, que sejam privadas, né, lá. Você vê o Senai com o polo tecnológico lá. Uma baita de uma estrutura. Uma baita estrutura, entendeu? E você vê o SESI com um trabalho muito forte na parte de pessoas, né? Isso faz com que as pessoas cresçam. E aí começam a assumir cargos mais importantes. Então, você vê muitos nacionais dentro de Maracanã com um diretor maracanãense. Entendeu? Entende como é que cresce a coisa, né? Evidentemente que no momento que chega, às vezes não tem. Mas se investe nas pessoas... Exatamente. E se a pessoa também quiser, né? Partir desse pressuposto, o quê? A busca por sucesso ela é paralela à busca por conhecimento. Não é verdade? Isso mesmo. Então a pessoa também tem que querer, pô, eu tô numa empresa aqui, eu tô numa multinacional, se eu tenho como crescer aqui dentro, então eu vou fazer por onde? Eu vou estudar, vou trabalhar, vou focar e vou conseguir o meu. Assim, aí, uma ideia mais própria minha, eu acho que todo mundo tem essa ideia, certo? Mas você precisa de certas condições para você fazer isso. Evidentemente que tem pessoas que partem de uma situação extremamente complexa, né, de família, financeira e tudo mais, Sim. e consegue chegar, crescer. Isso acontece e a gente vê as histórias, então são histórias bonitas que a gente escuta e tudo mais, né? Mas assim, ainda são pessoas, são poucas pessoas que conseguem fazer isso. O esforço é muito grande, às vezes precisa de uma capacidade intelectual. E exige muito, né? da pessoa. Exige, né? demais da pessoa, ela tem que estar, né? E a maioria das pessoas gostaria de ter uma situação financeira melhor, né? Então, estudo para isso, tem condições para isso. Se você tem uma escola boa, se você tem uma condição, digamos assim, de crescimento um pouco mais fácil, a maioria das pessoas consegue e quer fazer isso, né? Exato. Eu não acredito, porque só não quer trabalhar, senão ele não quer trabalhar porque estão dando condições para ele para não trabalhar, né? Fazer o básico do básico e limitando. Se limitando, Tão limitando. Então há uma assistência que às vezes o governo dá que vicia o cidadão, como dizia o nosso poeta, né? Entendeu? Então, assim, às vezes acontece isso. Tá? Mas eu creio muito que se você der condições, inclusive só uma lembrança agora,
O estado do Ceará, há uns 10, 15 anos atrás, nós tínhamos uns índices de educação péssimos. Péssimos, realmente, né? O Ceará hoje é campeão de educação. Nós somos primeiro lugar. Exportando. E está exportando. Sim, nós temos e aí já complementando o que você está dizendo, nós temos hoje 30% dos alunos do ITA são cearenses, né? Inclusive meu filho está lá, entendeu? Então assim, é uma comunidade cearense muito forte em São Paulo, né? E a gente vai receber uma escola do ITA aqui, né? Já foi noticiado que está chegando e tudo mais e tal. Exatamente. Né? Então hoje nós somos campeões de educação, ensino básico, ensino médio. Esses meninos que estão saindo dessa escola hoje, né, eu conversando com muitos investidores aqui que a gente acompanha, cara, os elogios rasgados em relação a essa meninada. Entendeu? É emocionante te ver isso, cara. Legal. Ah, que bom. Pessoal, rapidinho aqui, ó. Uma tomada aqui de ação, pedir ajuda de vocês. Galera, vamos se inscrever no canal, vamos compartilhar, vamos... Clica no sininho, dá o joinha. Dá o joinha. E esse podcast, graças a Deus, as pessoas que eu estou encontrando, o pessoal está gostando, está elogiando. Tem pessoas que estão aprendendo bastante com o nosso podcast. E é isso aí, a gente tá... Dá um pouco de trabalho, essa correria, né? Mas é bem o retorno... Como é que eu posso dizer? O retorno é rico, tanto para mim e eu acredito para quem vai estar nos assistindo. Então, peço a vocês que se inscrevam, compartilhem o canal, vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Falar rapidinho aqui dos nossos patrocinadores em funcionamento do nosso podcast. O nosso patrocínio, a Roupaf, que fica localizada aqui na Mendes Steinbruch, no Maracanãuzense, na linha de rolamentos e mancais. Central das Correias também fica aqui próximo do Maracanãú, mas é em Fortaleza. Prolube, lubrificantes especiais da Prolube. VNP Contabilidade e Cortez e Gonçalves. E é isso aí, pessoal. Esses são nossos apoiadores, nossos patrocinadores e agradeço vocês. Adriano, o legal da indústria no Ceará e de modo geral no Nordeste é a questão da evolução tecnológica, a modernização, né? Então, quando começou esse projeto, você vê que falando de Ceará, ele vem de um crescimento exponencial, né? Tipo, não parou. Então, está sempre evoluindo e chegando indústrias tecnológicas. O governo está incentivando. Eu não estou aqui falando de políticas públicas, que não é o foco do nosso podcast, mas eu estou falando da modernização da indústria, tá, em si, mas lógico que existe uma política pública por trás. Isso é óbvio, né? Não tem como esconder isso, não existe. E eu observo em algumas leituras que eu fiz que o governo do Tasso Gereissati foi um dos governos que ele investiu muito nisso. Consegue passar para a gente como é que foi essa modernização, essa evolução junto com o governo, para que o Ceará hoje está onde está, né? Hoje a gente está estamos bem na fita de novo, voltando. Assim, o Tasso, o senador Tasso, ele fez um movimento assim para o Estado fundamental. Nós não seríamos o que somos hoje se não houvesse esse movimento que o Tasso fez. Eu não sei se outro governador faria, né? Mas era preciso ser feito. Ele fez uma modernização do Estado, né? Sem desfazer dos outros governadores. Sim, mas assim, as práticas governamentais do passado, né, eram muito, então, um termo que não... Mas os outros iniciaram, né? Os outros iniciaram. Todo mundo fez alguma coisa. Deu o pontapé inicial e mesmo que pudesse ter sido, sei lá, arcaico, pode ser assim, ou pouco tecnológico, sei lá. Não, eu diria assim, que não era tão regulamentado. Hoje, no Estado, você tem uma série de regulamentações que é seguido, você tem Tribunal de Contas, que é nada direitinho, você tem... para você padrões, entrar, né? Você tem padrões. Tem que ter padrões, exato. Para você entrar no serviço público, você tem que fazer um concurso, essas coisas assim, né? No passado não era assim. No passado era assim, meio... Né? Indicado. Então, assim, existia muito, né, essa questão política, de você conseguir os votos e tal, isso é verdade, né? A gente escuta... Bom,
Então, assim, quando chegou na época do Tasso Gereissati, que ele assumiu após o Gonzaga Mota, né? Ele fez uma revolução realmente. Ele pode chamar de uma revolução no Estado. Ou seja, ele, como empresário... Uma revolução industrial no Estado. Não, vamos dizer assim, a ideia dele, a ideia da industrialização já vinha desde de Vítor Távora, né? Então, já vinha de antes, né? O que ele fez foi sistematizar, foi criar norma, criar regra, né? Ele administrou o Estado como se administrasse a iniciativa privada, a empresa dele, industrial, tá? Veio da família Gereissati, que tinha moinho, que tinha outras coisas também. Então, ele fez... Usou o mesmo método de gestão. Gestão privada. Pronto, foi mais ou menos assim. Ele se adequou, evidentemente, ao Estado, o Estado tem regras diferentes, mas ele fez a revolução no Estado. Então, o Ceará passou a ser uma referência, por exemplo, na área de arrecadação. Né? Então, assim, você meio jogado, né? Então, peraí, vamos organizar isso aqui, né? Então, ele começou a organizar as contas públicas do Estado do Ceará. E desde então, até agora, o Estado consegue ter como referência no país, né, uma boa situação fiscal. Né? Então, assim, faz muitos anos, o Gonzaga Mota, eu digo que foi muito interessante o que ele fez. Ele não tinha dinheiro, ele veio das Gonzaguetas, assim, acho que o pessoal mais antigo vai lembrar disso, que ele não tinha dinheiro, aí ele criou uma moeda fiduciária, tipo o que o Paju faz, o que o Banco Palmas faz, e pagava os funcionários com aquela moeda. E o cara ia lá no supermercado, trocava pelo alimento e, em vez de pagar o imposto, ele pagava com o dinheiro lá, né? Por quê? Porque realmente estava muito desconfortável o setor do Estado naquela época lá. Né? E o Tasso fez essa revolução. Né? O Tasso veio, depois saiu, depois voltou, né? E aí, nos dois últimos mandados do Tasso, é que efetivamente essa pujança na parte de industrialização começou a acontecer, porque o Estado investia em infraestrutura. Lembra que no começo eu disse assim, cara, para você começar, você tem que ter uma situação para começar. Exato. Porque senão você não consegue começar. Né? E em uma situação que você tem em uma zona semiárida, com problemas de seca cíclicas, que você não consegue ter agricultura, que você não consegue ter pecuária, você precisa de outras coisas, né? Exato. E aí foram começados a fazer esse trabalho, né? Com a questão das águas, né? Ele criou, na época, a Secretaria de Recursos Hídricos, né? Posteriormente foi criada a COGE e etc., né? Que fazem o FUNSEMI, que faz um trabalho espetacular, reconhecimento mundial, inclusive a FUNSEMI, né? Bacana. Reconhecimento mundial, né? E isso foi feito na época. E isso deu uma condição para que essa estrutura chegasse. Então veio o aeroporto, não foi com o Tasso, o PERSEM... O aeroporto Porto Mucuripe, no caso. Não, o aeroporto novo. O aeroporto, desculpa, eu entendi o velho porto. Não, desculpa. Foi o aeroporto novo, veio com o Tasso Gereissati, né? Que mudou para o lado de cá. Sim. Né, e tal. Depois mudou de rua. Mudou de rua. A Frapó, né? Inclusive a Avenida Tasso Gereissati, senador Gereissati, que é o pai dele. Né? Então, assim, ele veio o Porto PERSEM, né, que foi criado na época do Tasso Gereissati. Veio o Castanhão, que foi criado totalmente no governo do Tasso Gereissati. Né? Então, assim, o Ceará foi, até recentemente, o maior investidor público, né, entre os estados do Brasil. Né? Percentualmente, porque São Paulo é 30% do PIB e não pode comparar. Mas, percentualmente, o estado do Ceará, até recente, era o maior investidor público em percentual de todas as unidades federativas. Né? E é isso aí. É porto, é estrada, né? Aeroporto, né? Condições de internet. Né? Legal. Mas, só o crescimento, né? Só crescimento. Agora, com a saída da gestão do Tasso, lógico, posteriormente entre os sucessores, né? Sim. E aí, nessa demanda desse sucessor, a gente viu que a evolução também ela não caiu tanto, a modernização ela se manteve. E para esses governos sucessores aí, foi sorte ou foi competência? Rapaz, nós temos sorte e competência. Temos assim, dois fatores. Os dois fatores. Eu acho assim, interessante, você vê que tem outros estados do Brasil que têm
ex-governadores presos, né? Talvez todos os ex-governadores presos. Felizmente, né? Tem a mesma situação no país. Né? Mas você não vê, durante esses governos, nenhum com grandes problemas sérios, né, em relação à corrupção, essas coisas. Não tem. Os partidos são diferentes, há uma briga de posição e oposição, é normal. E quando isso está... É lógico, uma rivalidade política é uma coisa, né? Mas quando isso está jogando em terrenos limpos, você vê que a estrutura fiscal ela vai se mantendo, né? Perfeito. Vocês falou a palavra certa. Eles conseguiram, apesar de todas essas avecas, manter a estrutura. Manter a estrutura. Ainda hoje o Ceará é reconhecido desse jeito, entendeu? Então é sorte e competência ao mesmo tempo. Então, por exemplo, assim, nesses investimentos que estão sendo feitos agora, nós temos uns fortes investimentos no PECEM, lá no CIP, o Complexo Industrial Portuário do PECEM, em relação às energias renováveis, né? Uhum. Cara, é muito dinheiro que está sendo investido ali, sabe? Muito dinheiro. Mas por quê? Porque a gente crê, né, que as nossas minas naturais, sol, delas, e vento, segundo as minas naturais, que existam aí, né, vão nos proporcionar uma condição de ser um fornecedor de energia mais barata para essas indústrias de hidrogênio verde que estão chegando. Não é só o Ceará, tá? O Ceará não consegue produzir energia para tudo isso que está vindo aí, não, certo? Então, assim, o Ceará e o Nordeste, o Brasil como um todo, para que esse parque de hidrogênio verde seja montado. Ele vai ser montado? Nós acreditamos piamente que sim. Eu já ouvi de fontes que sim, né? Nós acreditamos piamente que sim. Então, nós estamos fazendo fortes investimentos para que isso aconteça. Tá? Um dos grandes problemas disso hoje é a questão legislativa. Está no Senado, está na Câmara, eles estão lá, né, movimentando para ver como é que vai sair. O que a gente tem assim, de notícias assim, preliminares é que está andando, né? Mas ainda falta alguns ajustes, principalmente na parte federal, em relação ao custo da energia elétrica, né? Para ficar mais adaptado à capacidade das empresas, porque 70% do custo da produção de hidrogênio verde é energia. Exato. Né? E precisa de energia para produzir energia. Precisa de energia para produzir energia. Entendeu? Na verdade, você transforma ela de uma situação para outra, onde ela pode ser transportada. Né? Porque a energia elétrica, para você, por cabo, né, linha de transmissão. Para você levar para a Europa exportar, tem que ter um outro modelo. Não pode ser o gás. O gás ainda não é viável assim, economicamente, esse transporte em larga escala. Por isso vai ser com amônia. Eles vão decantar, sei lá, fazer alguma coisa e vai num estado líquido. Vai né? Com uma amônia. Com uma amônia, né? E aí, esse mesmo conteúdo, né, esse mesmo estruturação fiscal que está se mantendo, independente da sucessão de governo, a gente também fala da estrutural. Então, a capacidade do governo, ela ficou em paralelo. Eles andaram junto. Também Perfeito. é sorte. Sorte, é competência. É competência. Não, eu acho que são as duas coisas, cara. Se a gente votou nessas pessoas, né, e essas pessoas continuaram as ações que estavam sendo feitas, né, eu acho que a gente teve sorte e incompetência, porque a gente conseguiu votar bem. Né? O outro que não foi votado faria a mesma coisa, faria melhor, não sei, não assumiu. Mas quem assumiu que foi votado, deu retorno. Pelo menos deu retorno. Se mostrou que sabe dar continuidade para aquele que foi socorrido, né? E são pessoas diferenciadas. Por exemplo, assim, Tasso, ele se tornou-se uma pessoa nacional, foi até cotado para a presidência da República. Foi, exatamente. Aí vem o Ciro. O Ciro tornou-se uma pessoa nacional, né? Candidato a presidente da República várias vezes e tudo mais. Mas hoje todo mundo conhece o Ciro. Exatamente. Gosta, não gosta, mas todo mundo conhece o Ciro, né? Depois veio o Cid, irmão, e hoje também é senador, né? Eu acho que ele tem uma amplitude nacional e também é um dos caras que estão fazendo lá a legislação do hidrogênio verde. Eu acho. E só para completar, o Camilo agora é ministro da Educação. Então, assim, todos eles são pessoas diferenciadas, né? Que souberam conduzir. Que souberam conduzir as coisas e fizeram agora, né? Agora nós estamos com o governo Elmano, que está começando, tem 1 ano e meio agora, né? Tá certo? E vamos aguardar esse encaminhamento. Mas aparentemente... Vamos ver o desfecho, né? Mas aparentemente ele está bastante interessante, está indo bem. Como você falou do Ciro, eu nem queria falar, né? Porque
Mas eu sou muito curioso, cara, porque eu acho o Ciro Gomes, tecnicamente, o Ciro Gomes técnico, o cara do desenvolvimento, como é que ele conseguiu levar a Grendene ali para dentro de Sobral? Eu sou muito curioso em relação a isso, porque hoje a Grendene é o maior PIB da cidade, do município, né? De renda lá para o município de Sobral. E esse desenvolvimento chega a ter geração ali, acho que de 10 mil empregos diretos. Teve Né? bem mais. E para cada. Teve bem mais, né? Teve bem mais. E para cada emprego direto você vai ter os indiretos, né? Isso. E cada um geralmente é uma ou duas pessoas e na maioria das vezes são pais de família. E eu queria entender assim, como foi essa logística, essa movimentação dele ter conseguido fazer essa evolução lá dentro E consequentemente, engraçado, quando você leva uma indústria de grande porte, né, que é o caso da Grendene, outras aparecem. Parece que começa a virar um imã e atrai outras. E hoje Sobral, pós-Juazeiro, acho que é o terceiro polo industrial dentro do estado do Ceará. Ou é o terceiro, é o segundo, eu não sei como é que tá nesse ranking. Existem as histórias formais, existem as histórias informais. Sabe? Uhum. Então, assim, vamos para a fofoca, existe. Vamos para a fofoca. Não. Vamos para a fofoca. Não, assim, as pessoas se relacionam, cara. Assim, independente de toda essa estrutura que nós temos montada no mundo, né, são pessoas. As pessoas se relacionam. Conexões. Entendeu? Conexões. Então, o que você faz aqui é se relacionar. Eu acho que o Alexandre, quando veio para cá, ele veio porque sentiu nas pessoas amizade, sentiu confiança, sentiu, sabe, assim, né? Então, você não tira, não sai da sua terra, no Rio Grande do Sul, né? Trazer a operação dele toda para cá, exato, né? Ou quase toda para cá. Se você não tem confiança, você não olha no olho da pessoa e diz assim, rapaz, eu confio nessa pessoa, não confio nessa pessoa, sabe? Então eu acho que, em termos de fofoca, é mais ou menos assim, sabe? Né? E os detalhes estão no mundo aí, né? Então, assim, eu acho que é muito disso, tá? Por outro lado, lá na Vigitavra, ele fez a primeira lei brasileira de incentivo fiscal. Foi feita na época do Vigitavra, né? Lá atrás. Que foi da época que veio a Gerdau. Que foi a Gerdau. Que foi a exatamente, Gerdau, né? Exatamente. Conseguiu esse incentivo. Conseguiu, que veio e tudo mais, É legal, porque a primeira Gerdau no Nordeste, salvo engano, foi a de Recife. Lá do bairro do Curada. E aí depois veio pro Ceará junto com o governo Vigílio Távora. Isso. Eu leio, cara. Eu pesquiso bastante, eu leio esses fundamentos. Mas isso, como eu sou novo, entre aspas, né? Novo em velho, mas isso desperta a curiosidade, entendeu? E aí eu busco entender. E por isso que eu estou fazendo esse tipo de pergunta, porque eu quero entender isso e passar para quem vai estar nos assistindo entender também. Porque você chegou no estado do Ceará, vê o estado evoluindo e tal, mas, cara, existe um princípio para isso, existe um início. Né? Como é que pode? Né? No Nordeste brasileiro, onde o desenvolvimento econômico era muito pouco, o desenvolvimento fiscal era volátil, tá? E hoje você vê estados em patamares elevados, que nem é o caso da Bahia, né? que hoje é o maior polo, né? Se tratando de Nordeste. Aí vem com Pernambuco, que se torna o segundo maior polo, e aí o Ceará agora, que está, né, tipo, em terceiro, ou está quase empate com Pernambuco, não sei, em desenvolvimento é isso. Então tudo isso tem uma história por trás. Mas quer queira, quer não, existe uma política pública também de incentivo por trás disso, não é verdade? Ele não viria para cá se não tivesse. Lá no Rio Grande do Sul, na época, não tinha incentivo fiscal, né? Então, não foi tão difícil atrair para cá. Agora, assim, qual é um dos grandes pilares da indústria de calçados aqui? É a nossa mão de obra. Isso também é história, né? Uhum. Você vê o que Israel passa e o que Israel tem no mundo hoje de tecnologia. Então, nós temos um povo que sofre, que sofreu, que está sofrendo, e agora está muito melhor do que no passado, né? Sim. Então, você tinha, na sobrevivência, plantava lá seu feijão, seu milho e tal, vinha a seca, acabava com tudo. Então, você não crescia. Né? Você começava... O desenvolvimento era zero. Era zero, porque você... Na soma era zero, porque você plantava, colhia, começar a ter uns certos animais, algumas cabras, alguns bovinos, etc. e tal, suíno.
Quando chegava a seca, morria tudo. Então, assim, você não conseguia ter crescimento constante, né? Porque a parte climática derrubava, né? Por isso que o PIB descia. Então, nós temos um Parecia muriçoca, né? É. Come. Então, nós temos um povo muito resiliente, sabe? Isso é fato. Muito trabalhador, resiliente. Então, essa mão de obra que eles estão encontrando aqui, uma das características é essa. Realmente, o pessoal se incorpora na empresa, gostam da empresa, né? Entendeu? E existe uma necessidade muito forte. Então, eles pertencimento, aquela sensação de pertencimento. Isso aqui é meu também, sabe? Então você vê muito independente isso, do né? cenário, não, isso é meu e ele tem Ele né? tem feito isso muito fortemente. Então, e é uma mão de obra, por enquanto, mais barata, né? Porque ainda precisamos de muito emprego, né, no estado. Pessoas de 30 até os 60 anos de idade, 60, 70 anos de idade, que precisam se aposentar, precisam trabalhar, né? Que não teve a educação que esses meninos estão tendo agora. Exato. Né? Porque antigamente não tiveram acesso. Não tiveram acesso a isso. Precisam de um trabalho mais simples, mais operacional, né? E, inclusive, você ouve também de empresários que você pega uma pessoa simpória, assim, que tem toda essa dificuldade de ter estudado e tudo mais, se transforma em verdadeiros líderes na produção. Cara, assim, você ouve o pessoal do Sul falando isso aqui, sabe? Tem muito gaúcho aqui que é impressionante, assim, sabe? O nosso povo é muito bom. Sabe? É muito bom. E eu tenho um exemplo bem clássico dessa evolução de operação, de estagiário, sair ali do sertão ali de Santa Quitéria e hoje é um grande gestor, é o caso do seu Chagas, um abraço aí pro seu Chagas Arruda, que ele é o diretor industrial da Bermas Coturno, entendeu? E ele partiu do zero, era estagiário, estagiou em uma fábrica de calçado em Santa Quitéria, de Santa Quitéria recebeu uma proposta para ir para a Grendene, da Grendene ele conseguiu o crescimento dele, buscou também, lógico, é aquela história, né? Também depende da pessoa e se tiver oportunidade aproveitar. E hoje está onde ele está também. Cara, né? Histórias maravilhosas, bicho. Histórias fantásticas. Assim. E é legal essa carreira, né? Lembra aquela história que a gente conversou, né? Todo mundo tem uma história. Falta alguém que conte. Falta alguém que conte. Eu aprendi isso com vocês, assim, é isso mesmo. Não, e falar dessa questão de história, eu quero agradecer o meu amigo Pedro, Pedro Garcês, que vou gravar com o Pedro também, né, Pedro? Vamos falar como foi a história do Pedro que chegou no Ceará, foi da indústria, desenvolveu um sistema de gestão dele mesmo quando ele tinha a empresa dele. Pedro, nós vamos conversar depois, né? É um grande amigo, viu? Gente boa. Gente boa, né? Gente boa. E é isso aí, pessoal. O nosso papo tá ficando bom. Eu queria pegar esse feeling, Adriano, e eu queria entender assim, como nós falamos de evolução, crescimento, modernização do estado do Ceará, né? Voltamos um pouco para o Ceará em si. E aí tivemos o porto, né? O primeiro porto, que foi o porto do Mucuripe, que ainda está em operação. Não é a mesma movimentação que tem o novo porto. E eu queria falar um pouco sobre o porto do Pecém, né? O que é a CPP, por exemplo, que é o Complexo Industrial do Porto do Pecém. É o CIP, né? O CIP, né? CIP, Ah, CPP é o quê que eu boto? É só CIP, mas tem uns dois... É o Complexo Industrial Portuário do Pecém. PP é o Portuário do Pecém. Portuário do Pecém, né? E você vê que hoje o Complexo Portuário do Pecém tá referência. Isso. E todo mundo só fala no Porto do Pecém. Por onde você anda, nos estados que você anda, tá, cara, como é a movimentação lá no Porto do Pecém? Geração de emprego lá, é verdade que tá assim. Então, você vê que pessoas dos estados vizinhos, eles migraram para cá. Tem muito conterrâneo meu aqui. Eu migrei. Eu vim do Piauí, eu migrei pro Ceará, entendeu? Então, outros vieram. Então, vem pessoas do Piauí, vem pessoas do Maranhão, vem pessoas da Paraíba, de vários estados do Nordeste que migraram para cá do Ceará e muitos também estão conseguindo sobreviver e viver dentro dos seus estados, né? Com o crescimento de como eu falei, começa a atrair outros e outros estados também começam a evoluir. Então, essa necessidade que existia antigamente do povo do Nordeste e muito para o Sul, Sudeste, diminuiu bastante, pelo menos é o que eu vejo. Voltando. E está sendo ao contrário, os caras estão voltando. Estão voltando e, cara, o sertanejo, ele adoece se ele sair do sertão.
Eu não tô falando, não generalizando, que tem uns que vão e não voltam, isso é fato. Mas eu gosto do sertão, eu gosto do meu Nordeste. Então, assim, eu nunca tive pretensões de sair, nem tenho. Mas eu queria entender assim mais sobre o Porto do PC em si. Né? Por que partiu, como partiu, qual foi a necessidade disso, se foi realmente o crescimento do Estado ou foi uma necessidade de outros estados com demanda para cá, para transportar a mercadoria deles, porque, por exemplo, Piauí eu acho que não tem porto. Tem Em Parnaíba? Paraíba. Mas é muito pequeno, né? Em relação ao PCM, Em é mais relação, simples. né? Paraíba Mais também simples. é muito pequeno. Então, assim, e o Ceará, ele consegue, né, atender de um modo também falando, geograficamente falando, essa logística que facilita essa rota direta do Porto do Pecém a Roterdã. É por isso que hoje tem uma parceria. Certeza. Explica, eu estou só falando por alto aqui passivamente, mas explica para nós como é que é a CPP então, como é que é o complexo industrial? Bom, assim, como eu comecei... A joia da coroa, né? Da Coreia, pois é. Quando eu comecei a falar com você, eu disse que esse cargo de coordenador de atração de empreendimentos industriais é só tem lá no governo e tal, né? Uhum. E eu sou vendedor do governo. Né? O que eu faço é vender o governo. Vender o Estado. Vender o Estado. Né? Vender o Estado. Então, o que eu faço é isso, né? E, evidentemente, quando você vai conversar com o investidor, você vai falar das suas potencialidades, né? Fato. Que você tem de bom, né? Eu pensei, isso é ruim não, isso é ruim, mas não é tão ruim assim não. Mas depois você foca naquilo que é bom, né? Entendeu? E um dos grandes coisas que a gente fala na parte logística é o Porto do Pecém, né? Mas é o seguinte, para quem está ouvindo, assim, talvez tenha mais dificuldade em ver, mas é um complexo, né? Um complexo industrial. Então, esse complexo, isso faz parte do planejamento, não surgiu do nada, nem foi orgânico, né? Não foi planejado, foi montado e tudo mais, né? E quem montou isso tinha essa expertise, né? E, bom, ele conta hoje com um porto. O porto é novo, nós temos 21 anos de porto, 22 anos de porto, né? No ano passado, ou foi retrasado, nós conseguimos bater o porto de Suape, que é um porto mais antigo, né? Que tem uma grande refinaria lá, né? Existe um ganho aqui, né? Às vezes o Suape passa, às vezes a gente passa, mas historicamente está abaixo do Suape. Agora deu uma passadinha, mas eles voltaram e tal. Então, nós chegamos perto, né? E junto a esse porto, né, nós temos um complexo de indústrias, né? Uma poligonal para receber indústrias. Tá? E nesse complexo você tem uma ZPE, usando processamento de exportação. Tá? Então, vamos lá, assim. Lá, normalmente, é uma estrutura para grandes empresas. Né? Tá lá, para pequena empresa é mais difícil, porque é caro. Tá lá é caro. Sim, a mão de obra é mais cara, a terra é mais cara. Né? E no complexo em si, você não recebe terra nem compra terra. Né? A terra é alugada. É o modelo de negócio lá de Roterdã, junto com o Estado. Né? E as zonas de processamento de exportação, nós tivemos mais uma vez a sorte e a competência, né, de ter aberto a ZPE e ter colocado dentro uma siderúrgica, que hoje é a ArcelorMittal Pecém. Né? Como CSP, agora a ArcelorMittal Pecém. Isso. Então, nós tínhamos até recente a única ZPE do Brasil em funcionamento. Está cheio de ZPE por aí, mas assim, em funcionamento é a gente. Por quê? Porque tem que funciona, trabalhando lá, tem tudo lá, né? E isso é a base de toda essa questão da energia do hidrogênio verde que está chegando. Inclusive, acho que vale salientar isso, porque muita gente questiona a quantidade de MOUs que o Ceará tem, e isso não funciona, não vai e tal, sabe? Quantidade de? MOUs é um termo em inglês que significa memorando de entendimento. Ah, entendi. Né? Entendeu? E a gente tem 37 MOUs assinados. O que é MOU? É um namoro. O Estado com a empresa grande. Então eles se encontraram, disseram, rapaz, é o seguinte, vamos fazer um contrato de namoro. Parece que agora na internet o pessoal está falando de contrato de namoro. Vamos. Aí, vamos fazer um pré-nupcial. Uma coisa assim. Aí você começa, o Estado começa a abrir mais informações, a empresa começa a vir para cá e tudo mais e tal. Ok.
Tem um segundo momento agora que nós já temos 6 empresas nessa situação. Nós temos um pré-contrato assinado. O que significa isso? Nós evoluímos, digamos, do namoro para um noivado. Vamos trocar aliança. Vamos trocar aliança, vamos estar ali e tal, né? Então, o que acontece? Ele ele escolhe uma poligonal na ZPE e dessa poligonal ele começa a pagar. Não fez nada, ele arranjou um CPF, digamos assim, né? Ou seja, quando ele vai fazer os projetos ambientais que ele tem que passar para a SEMAS, para o IBAMA, etc e tal, ele tem que ter um CPF. O IBAMA tem que saber onde ele está. A SEMAS tem que saber onde ele está. Então ele faz os programas dele, de ambiental, os projetos dele em cima daquela poligonal, mas ele já está pagando. E não é barato. E não é barato, entendeu? Você pega uma Fortescue hoje, parece, se eu não me engano, são 160 hectares. Esse namoro é caro, né? É caro, né? De noivado. Esse noivado tá caro. É caro. Quem tá namorando... Beleza, consegue pagar o pastel. Entendeu? E dessas 6, nós já temos 2 já com licença de licença prévia, tá? O que significa isso? Ele foi na SEMAS, apresentou a documentação dele, né? E a SEMAS e o COEMA aprovou que ele pode se instalar naquele CPF que ele mostrou. Tá certo? Ok. Então, qual é o próximo passo agora? Ele tem que fazer os projetos para que ele possa apresentar a SEMAS para ele fazer a implantação. Mas a SEMAS ajuda ele, dá esse suporte para ele? Não, ou só orienta? A documentação é essa e você me entrega a documentação? O governo do estado ele é passivo nisso. Ele tem sua regra e analisa você passar. Os projetos, evidentemente, você pode perguntar, consultar. Isso, consultar. Isso. Mas isso é tudo feito por empresas privadas. Pela própria empresa. E grandes empresas, entendeu? Porque isso é caro, isso não é barato, entendeu? E após todas essas aprovações, a SEMAS começa a te... Pronto, aí depois desse momento agora, depois que você entrega toda essa parte dos projetos, a SEMAS vai analisar os teus projetos para verificar se tudo que tem lá está direitinho, não tem problema, se os problemas ambientais são resolvidos, blá, 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 faz a análise, certo? Isso leva uns 2 anos. Entre você fazer os projetos, entregar isso aí, leva tempo essas coisas. Não é, o vosso nome é meu uso, daqui no próximo ano sai. Não sai, não é assim que funciona, né? Ok, feito isso aqui, aí você vai instalar, ou seja, você vai começar a botar o tijolo, que leva 2 anos. E é um outro... Que é outro enorme, entendeu? Então, assim, é um projeto desse, só claro, assim, para quem está escutando a gente aqui, é que um projeto desse, entre você assinar um MOU, que é um namoro, passar pelo noivado, casar, rapaz, são 4, 5, 6 anos. Então, é justamente essa descrença que a gente precisa entender. Porque quando diz, determinada empresa vai vir para o estado do Ceará, vai ver o cara diz, vai fazer 2 anos isso, cara, esse negócio não vai avançar. Não é rápido. Não, tá com 3 anos e nunca evoluiu em nada, então não vem, né? Não é verdade isso? Só que, ao mesmo tempo, quando todo esse processo passa, durou os 4, 5, 6 anos, e bufa, a empresa tá ali. Pô, como foi que essa empresa surgiu aqui? É isso. Uma novidade interessante, o Ceará tinha 2 coisas que os planejamentos lá na época do digital faziam, né? Não, quero 2 coisas no Ceará. Eu quero uma siderurgia e quero uma refinaria. A gente vem ouvir isso o tempo todo, né? E o da refinaria ainda roda, né? A refinaria ainda está rodando. Pois é, mas tem novidades boas aí, né? Tem a Nox Energy, que ela assinou um memorando há uns 2 anos atrás, tá? Já tem a sua licença prévia, ou seja... Então é spoiler. Então é spoiler. Então tá adiantando que vai vir mesmo a refinaria. Não, pois exatamente. Não, mas isso está assinado. Agora sim, só entender o seguinte, para quem está escutando aqui. Qualquer momento desse, o projeto pode parar. Ai, meu Deus. Entendeu? Se na hora, se ele namorou, noivou, não vou casar, para. Gastou o dinheiro, gastou, mas não é interessante para ele abrir de algum momento. Então, não é uma coisa simples. E todo momento nós estamos correndo risco de parar. Deles irem para outro canto, ou se simplesmente não investir. E os estudos continuam, entendeu? Então, em relação a isso, eles estão crescendo documentalmente ou ambientalmente, mas em compensação também eles estão fazendo os estudos deles, né? Vale a pena ou não vale?
E aí, continua ou não Existe uma continua? definição de investimento que é feito, porque as empresas grandes normalmente são em bolsa, né, e tal. Então, eles têm um documento que eles emitem, que é a definição do investimento financeiro. Esse crava. Né? Se você for hoje, Esse fixa, esse né? fixa. Hoje, se você for nas apresentações da Fortescue, você vê lá com o PE100 é das entidades. A unidade da americana dele já saiu. Eles vão fazer lá. A daqui ainda não. Né? Então tá lá. Olha, prove que. Então, você consegue realmente a firmeza dele quando ele diz assim, ó, o valor está aqui, vai ser colocado, está afirmado. Aí você diz, opa, tem uma grande chance de negócio sair. Existe uma grande probabilidade Entendeu? que isso vai avançar. O que mais fica com o que a gente acha que vai acontecer, além de ter muito MOU, ou seja, eles estão vindo para cá, porque é interessante, o nosso sol, os nossos ventos estão aí, né? Existe o Porto PE100 que é diferenciado, é a menor distância daqui para o Atlântico Norte, né? Então a gente atinge os Estados Unidos, a gente atinge a Europa com facilidade, com tranquilidade. E conexão direta sem pegar sinal vermelho. Você não vê? Com Roterdã você tem uma estrada marítima. Roterdã um canal, sócio. né? Roterdã é sócio 30% do porto. O Roterdã é a história mais ou menos assim. Tem muita coisa. O Roterdã eles contrataram o Roterdã para fazer uma consultoria no Porto PE100. E Roterdã se encantou pelo Porto do PE100. Aí vem a fofoca, né? A fofoca. Vem a parte de baixo. Vamos fazer assim que. Vamos pra fofoca. Chega em determinado momento e diz assim: não vou mais fazer consultoria, não. Cara, você vai deixar a gente na mão, então não quero ser sócio. Caraca, velho. Cara, assim, eu não sei nem se é a cereja, é mais que a cereja do bolo. É porque nós estamos falando do maior porto do mundo, né? Do mundo. Não é da Europa. Da Europa, desculpa, da Europa. Os chineses são maiores hoje, né? Mas assim, milenar. Né? O pessoal começava, acho que imagina, o pessoal milenar, então, uns barquinhos correndo para cima e para baixo ali. A vela. Né? A vela, né? Então, mas assim, é um porto, realmente, é um porto da Europa ainda, tem uma estrutura fantástica, eu não conheço pessoalmente, né? Mas o pessoal vai lá e tal, eu leio. Dá esse feedback, né? Dá um feedback para a gente, realmente é uma coisa maravilhosa, sabe? Então, e o porto do PE100 hoje é considerado um dos maiores portos operacionais por causa disso, porque quem cuida é eles. Cara, entendeu? Entendi. É um porto, e tem poucos no Brasil, um porto que tem 70% do governo, então é um porto público, né? Uhum. Mas tem 30% da iniciativa privada, que é o maior porto da Europa. Né? Então isso... É por isso assim, tudo tem chance de dar certo. Porque... Tá dando certo, né? Tá dando certo. Falta aquele negócio, pessoal, tem que ter paciência para a coisa acontecer. Essas coisas não acontecem do dia para a noite, sabe? É muito dinheiro investido, é muita grana, é muita coisa, sabe? Assim, é muito detalhe. Por exemplo, assim, nós precisamos que seja aprovada a legislação do hidrogênio verde no país. Ainda não está. Então, como é que o cara vai investir sem ter uma legislação já feita para analisar, para ver a conta, se dá, se verdade. não dá? Eu estava conversando com o Dr. Elano, né? O Dr. Elano, que é um dos precursores do hidrogênio verde aqui no Ceará também, e ele falou, cara, agora é uma questão de caneta. Tá muito aí. Né? Todos os documentos foram apresentados, o projeto em si, é uma questão agora, tá lá em cima, tá com eles lá. Mas a parte base já tá tudo feita. Só aguardando o retorno deles lá em cima. E o último MOU foi assinado agora com a Eletrobras. Foi assinado lá num evento que teve lá na Europa, em Roterdã, onde eles assinaram lá o 37º memorando, né? Então, cara, assim, vai pra frente. Tem uma chance enorme disso dar certo, né? E o impacto disso, enorme. Aí vem aquela questão, o que é desenvolvimento e o que é crescimento. E o que é crescimento. Ou seja, todo esse investimento está sendo feito, que será feito, se Deus quiser, nesse novo momento do Ceará, como é que ele vai chegar à população? Entendeu? Porque não adianta nada você ter grandes investimentos, né, e a população continuar pobre. E a população, né? Nós temos que fazer isso deve ser, ao meu ver, deve ser proporcionado através de trabalho, emprego e renda. Né? Essas pessoas devem crescer pelo seu negócio. Vai pegar dinheiro, pegar imposto e transferir a população, vão continuar pobre. Mesmo que as pessoas tenham uma condição melhor de sobrevivência, mas já está sendo sustentado pelo Estado.
eu acho que as pessoas têm que sustentar. Então, assim, o que tem que acontecer aqui é você aumentar a cadeia produtiva, procurar produtos verdes, né? Isso é um diferencial mundial, né? Então, que a gente divida com outras empresas, com outras indústrias, esse hidrogênio que vai ser feito aqui. Exato. Entendeu? Esse hidrogênio, dá para finalizar aqui. Esse hidrogênio ele vai ser comercializado aqui internamente ou vai para fora? Não, o grande momento mundial hoje, a geopolítica, é a Europa que está sem energia. Ela não tem energia. Até está usando. Voltou as usinas de carvão, voltaram Tiveram que as reativar nucleares, tudo, reativar né? tudo. Então eles estão. Porque é problema lá da geopolítica da Rússia, que o negócio todinho lá. O Sim, pessoal sim. vive brigando ali, né? O pessoal briga demais. Mas que vizinhança brigando Não é, com uma cara? porra, velho. Aqui a gente não briga, lá eles vivem brigando. Vivem brigando, né? Então, assim, isso acaba sendo uma oportunidade pra gente, né? Entendeu? Enquanto eles estão brigando, eles estão vendendo alguma Pois é, coisa, vendendo né? alguma coisa, né? Então, o que acontece é isso, né? Eles estão uma política ambiental muito forte, né? E uma das saídas é o hidrogênio, né? Então, eles Bem não têm pensado. o preço de produção de energia que a gente tem aqui. O nosso realmente é um dos menores do mundo, se não for o menor do mundo, né? E que a gente consegue fazer um hidrogênio que ainda é uma coisa cara, porque você tem hidrogênio cinza, tem hidrogênio azul, tem outros hidrogênios também que são menos poluidores ou mais poluidores, mas que são bem mais baratos. Né? E o verde é o mais limpo que tem. O verde ali porque ele vem da matriz limpa, né? Exato. Então, vem para casa dos ventos, vai lá e monta um parque solar híbrido, não solar e eólico. Ok, vai lá produzir X gigawatts de energia. Tá. Aquilo lá é aceito como energia limpa. Vem do parque solar, tá ok. Então, ele pega esse valor e transfere, porque quando você bota na rede, aí limpa, suja, tudo é a mesma coisa, né? Não muda, né? Mas você tem um certificado que você faz. É o diesel saindo da refinaria. Sai limpo, e quando entra no caminhão que vai distribuir, chega sujo no carro do cara. E aí você transfere essa energia que você produz aqui, essa empresa compra, mesmo entrando na rede, né? E aí você produz o seu hidrogênio verde através de eletrólise a partir dessa concessão que você tem dessa energia limpa, né? Uhum. Pronto, aí você tem o hidrogênio verde a partir você tem a amônia a partir do hidrogênio verde, né? Você tem a amônia verde. Daí você bota no navio, você consegue botar no navio e mandar para a Europa. O grande cliente é a Europa. Cara, Adriano, cara, muito obrigado, velho. Gostei demais do nosso bate-papo. Eu queria ler. Rapaz, eu tava olhando aqui para esse livro, pra ser sincero, eu tava desejando esses livros. Será que é meu? Você mesmo aqui, ó. Isso aqui é um livro que foi produzido enquanto eu era presidente da AED, que é a Associação das Indústrias do Maracanã. Associação. Tu foi da presidente da ED? Fui presidente da ED. Foi, cara? Eu sempre ia pros eventos da ED, eu gosto. Pronto. Por último era até o cara dono da gráfica que tava lá. Mozart. O Mozart. Grande amigo. O Mozart é figuraça, né? Gente boa. O que quer dizer aqui de Paulo Afonso ao Pecém? Vamos pra fofoca? Bora, eu gosto eu gosto da fofoca. Deixa eu mostrar aqui, peraí, sou sério. É esse aqui o livro. É meu, né? É seu. Então eu vou anunciar aqui que é meu. Eu vou anunciar que o livro é meu. Tá aqui, ó. De Paulo Afonso ao Pecém. Paulo Afonso na Bahia? Vamos pra fofoca. O Nazareno, hoje um amigo, realmente, um amigo, né, considero do coração, ligou para mim, enquanto presidente da ED, querendo fazer um livro dos 50 anos do Distrito Industrial, né? Aí eu propus para ele um pouquinho diferente, né? Eu sou meio assim... Pai, nós vamos fazer o seguinte, vamos, em vez de fazer os 50 anos do Distrito Industrial, né, que é o DIF1 lá de Maracanã, vamos fazer sobre a industrialização do estado do Ceará, tendo como célula de desenvolvimento o Maracanã. Ok. Aí ele fez uma obra-prima. Isso aqui, cara, para mim é uma leitura. Às vezes eu pego e vou ler de novo, sabe assim? Que então, massa, né? Que presente que eu ganhei. E o que é Paulo Afonso, né? É que a gente só conseguiu se industrializar quando tinha energia. A gente não tinha. Antigamente era gerador, né? Exato. Faltava, não tinha energia. Caía. Para a produção. E aí o Vir Távora conseguiu. Na época, o Vir Távora era ministro, né, de obras públicas, viárias e tal,
né? Como hoje o Camilo é da educação. Da educação, né? sim. Como ele trouxe aqui, o Camilo trouxe o ITA para cá, o Vital trouxe a energia. Né? Então a Paulo Afonso tinha, já estava Pernambuco e Bahia e tal, né? E a gente conseguiu trazer uma linha até Juazeiro, entrou para o Juazeiro, né? E depois no próximo ano a gente trouxe para cá, né? Então, aí sim, com a energia a gente começou a industrializar. Sem energia Olha que legal. não Essa energia funciona. não funciona, né? Não. É o que movimenta a engrenagem. E PECEM é o PECEM que a gente acabou de falar. Entendeu? Então, essa é a história aqui, é um livro iconográfico, então você vai ver o Tasso bem novinho, você vai ver o Ciro bem novinho, né? Você vai ver toda essa história assim. Dos bastidores, né? De quem inclusive tá envolvido. o nome aqui, ó. O Valfrido Salmito Filho. Tio do secretário Salmito. Eu já ia perguntar, se é tio do Salmito, né? Foi superintendente da Suprema. Nazareno Albuquerque, Pedro Jorge Viana. Isso. Que foram... Eu lembro assim, uma vez eu participei de uma palestra, inclusive na ED, do professor Jurandir. Jurandir Picanço. Energia, E ele foi ministro de energia do governo do Virgílio Távora, não foi? Não. Não? Secretário, alguma coisa assim? Não, pode ser que eu esteja errado aqui. Uhum. Né? Até porque ele foi presidente da Coelce. Foi presidente da Coelce. Tem uma história maravilhosa, o Jurandir. Exatamente, foi presidente da Coelce. Desculpa, eu que cometi a gafe. Tem inovação na cabeça, é impressionante. E ele se atualiza, né? Perfeito, Ele parece que é no automático dele a atualização, porque quando ele foi presidente da Coelce, justamente foi com a chegada da Gerdau em si, que a Gerdau chegou no governo de Virgílio Távora, então ele tinha que conduzir isso aí com destreza também. E aí vem chegando as energias renováveis e ele consegue se atualizar. Inclusive, todo esse projeto, assim, do dedo é dele. Acontece porque ele crê, porque ele acreditou, porque ele está na FIEC. Comprou a briga. A FIEC é um grande parceiro do governo do Estado. Dizer que é quem trouxe primeiro, criou o ovo a galinhas. Eu acho que os dois fizeram junto. Eu acho que o governo do Estado e a federação fizeram um trabalho conjunto, estão fazendo um trabalho conjunto. O presidente Ricardo Cavalcante é um apaixonado por isso, ele fala demais sobre isso, sabe, assim. Isso é bacana. É muito bacana. Existe também a força de vontade, né? E a FIEC é o hub do Sistema F, né? Deixa eu te dizer... Sistema S, aliás. Um presente para ti aqui. Isso aqui, eu sou muito ligado à inovação, certo? Tenho mestrado em inovação. E esse foi um livro que nós fizemos do meu mestrado, né? Foi uma brincadeira, na verdade, assim. Se juntou alguns amigos... Né? Outro livro. Se juntou alguns amigos, fizemos uma imersão lá na Califórnia. Desculpe, aqui foi na Flórida. Na Flórida. E aí, aqui nesse livro, eu conto a minha saga lá, utilizando uma viagem que eu fiz, né? Eu fiz uma viagem de 15 dias, usando uma mala, uma mochila e um celular. Né? Sem carro, sem Uber, sabe? Só transporte coletivo, tudo utilizando plataformas da internet, os aplicativos. Cara, o mundo das startups. O mundo das startups. Que bacana. Eu conto essa história aí. São vários, são alguns autores, né? Já peguei a sinopse aqui, agora fiquei curioso para ler. Numa trama de escritas, né? Transpondo os limites. Isso aí. Isso aí. Pessoal, obrigado, Adriano. Te agradeço, obrigado por ter vindo. Merece esse aperto de mão. Obrigado a você pelo convite. Agradeço demais. E é isso aí, pessoal. Quero agradecer a vocês que estiveram conosco até agora. Vai aproveitar de novo, se inscreve, compartilha, ativa o sininho e tamo junto. Que Papai do Céu cuide de cada um de vocês. Um beijo, um cheiro e um queijo. Tchau, tchau. Um abraço a todos.